uma das páginas mais lindas da história do Evangelho aqui se encontra em João no capítulo 4, quando Jesus encontrou uma mulher samaritana. Havia uma rixa entre os judeus e samaritanos, porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Eles haviam se dividido. Havia épocas de guerra, épocas de paz, mas eles nunca conseguiram se fundir novamente. O país se dividiu depois de Salomão, com o Roboão. O Jeroboão ficou com o Reino do Norte e a partir daí nunca mais se uniu. Houve épocas de aproximação, como com o rei Josafá, mas nunca isso virou uma união de novo. E até que o Reino do Norte se afastou por completo de Deus e o Senhor os mandou para o cativeiro na Assíria. E assim acabou a história do Reino do Norte. Mas aqueles poucos que ficaram vieram buscar a Deus em Jerusalém e até, digamos assim, se tornaram como que judeus. Mas o fato principal é que o rei da Assíria levou os cativos restantes de Samaria e os espalhou em outras regiões. Possivelmente até alguém individualmente conseguiu voltar, mas organizadamente não houve mais retorno de Israel. A história do povo de Israel, Reino do Norte, acabou aí, nesse cativeiro assírio. Mas o rei da Síria trouxe gente de outros lugares para morar em Samaria, para que a terra não ficasse deserta. Habitou então a terra, plantaram, cultivaram, desenvolveram e pagavam tributos ao rei da Assíria. Essa gente tentou agradar o Deus de Israel para que eles tivessem a bênção sobre a terra. Eles tinham essa ideia que a divindade do local precisava ser agradada para que abençoasse a produção da terra. De modo geral, não havia ateus naquela época, todos criam em alguma coisa, em alguma divindade. E, por causa disto, a rixa entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eram de outras raças. Eles até tentavam agradar a Deus, mas a verdade é que eram de outras raças, e os judeus não aceitavam isto. E nunca mais houve esta fusão. Mas no Evangelho, Jesus prometeu que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Isto se cumpriu quando o Evangelho foi pregado em Samaria por boca de Filipe, um dos diáconos de Jerusalém, que era evangelista, e multidões se converteram. Antes disso, porém, Jesus mostrou amor e consideração para com os samaritanos. Aquela mulher explicitou isto para Jesus: Mestre, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus não aceitou esse assunto e continuou a mostrar amor e consideração para com aquela mulher. É claro que ele sabia por revelação de Deus quem era aquela mulher. Uma vida toda errada, mas os samaritanos todos andavam assim. O mundo todo é assim. Essa ideia de purismo, de moralismo, não ajuda o Evangelho. O Evangelho é para quem é pecador. O Evangelho não é para bonzinho, porque bonzinho não existe. Existe sim fingimento de pessoas com boa moral, que não fazem isso, não fazem aquilo, mas fazem coisas piores por trás. De vez em quando a gente vê denúncias aí de policiais militares envolvidos com o tráfico. No México está acontecendo uma apuração de uma situação muito complicada num estado, uma província do sul chamada Guerrero. Dizem que a polícia é totalmente imiscuída com
o tráfico, o terrorismo daquela região. E houve um sequestro ali de um ônibus com normalistas e estudantes para serem professores, e o tráfico matou todos eles, e com a conivência da polícia. E agora isto repercutiu no mundo inteiro. O governo do México mandou fazer uma intervenção naquela província para ver se resolve alguma coisa, prendeu um montão de policiais. Bom, os policiais estão ali para manter a ordem, o direito, a justiça e reprimir as coisas erradas. Quando os policiais são os primeiros a fazer coisas erradas, como lá no México, então vai se esperar o quê? Aí o governo intervém, aquela onda, depois volta tudo a ser a mesma coisa. Quando a polícia toma um morro, uma favela, o tráfico em algum local, há uma aparência de moralização, depois continua tudo exatamente como era antes, às vezes pior. Pois é, o mundo está assim, uma aparência de honestidade nas eleições, o computador, o voto da gente, tem que botar o dedo lá para ninguém votar por você, o rigor naquilo lá, tem que aprender cartazes de boca de urna para ninguém pressionar o outro. Depois, por trás, a gente vê esse monte de denúncias que varre o Brasil de norte a sul de fraude nas eleições, pessoas que foram votar, a máquina dava outro voto, não aceitava o voto e trabalhavam em cima do voto da pessoa. É uma situação assim de aparência que se vive no mundo. O fato é que Deus diz que o homem está em pecado, todos são pecadores. Não adianta a gente querer manter uma aparência de coisas direitas e certinhas e um moralismo de aparência, porque Deus vê a verdade. Ou seja, os judeus viviam de aparência de moralismo e Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados. O sepulcro caiado é muito bonitinho por cima quando está caiado, por dentro é podridão como qualquer outro sepulcro. Já os samaritanos, que aparentemente eram os errados que os judeus não aceitavam, eles tinham sinceridade também e acabaram buscando a Deus. Aquela mulher se converteu, foi avisar ao seu povo, muita gente correu após Jesus porque eles tinham sede pela verdade. Em resumo, aquilo que parece bom é podre por dentro porque tem pecado também. E aquilo que aparentemente é mal aos nossos olhos também tem pessoas que Deus ama a todos. Deus ama os pecadores. Portanto, não faça acepção de pessoas. Deus ama a todos. Coloque isso no seu coração. Não comece a ter uma ideia de moralismo, porque não existe ninguém que seja bom. Todos são errados, são pecadores e precisam de Jesus.